Para fechar a lição, eu engasguei aqui. Cheguei aqui cedo para gravar a lição em pauta. Rapaz, e aí, cachorros? E aí, turma? E aí? Como vocês estão, hein? Tá no vídeo aí. Ui. Fala galera, tá no ar, lição em pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilha pra geral. Fechou? Tem uma coisa para dizer para você. Se você é judeu, cristão ou muçulmano, Abraão é seu pai espiritual. Isso mesmo, Abraão é seu pai espiritual, pois você crê no Senhor. Se você tem medo do futuro, tem dificuldades de enxergar a vida além dos problemas, tem dúvidas sobre Deus, questiona tudo, Abraão é seu pai. Muito antes de eu e você existir, Abraão questionou tudo, duvidou. Enfim, Abraão é seu pai espiritual. Se ligou? Papi Abraão. Para deixar bem claro, a fé do patriarca envolve a luta com a dúvida e a compreensão de que a resposta não está no ser humano, mas em Deus, pois Ele fará o trabalho em nosso lugar. Uma luta de fé. Quando Deus prometeu dar um futuro a Abraão e disse palavras tranquilizadoras, o patriarca respondeu apontando sua condição. Senhor, continuo sem filhos. Segura aí que você vai entender todo o contexto. A fé vem como resultado dessa troca entre dúvidas humanas e segurança divina. Nessa semana, gente, chegamos ao cerne da experiência religiosa de Abraão, uma aliança. Bom, Deus usou dois rituais que eram comuns no Antigo Oriente: o sacrifício de animais e a circuncisão dos filhos do sexo masculino. Mas olha só, contudo, as duas cerimônias foram investidas de um novo significado. Se você quer entender mais aí desse contexto aí, lê aí a Bíblia, estuda a lição direitinho, gente, que aqui é só um comentário, aqui, né? Ó, é importante demais, mas você tem que estudar a Bíblia, criatura, estudar a lição direitinho, viu? Para você entender todo o contexto. Olha só, gente, outro ponto importante aqui. Na aliança com Abraão, a circuncisão se tornou o sinal do relacionamento conjugal entre Deus e seu povo. Muito forte isso, né? Essa aliança foi confirmada com um sinal, que eu já falei aqui. E o nome de Abraão foi mudado. O nome de Abrão, né? Que era Abrão, aí depois ficou Abraão. Entendeu aí, né? Abraão. Bom, conforme eu já falei aqui, nós conhecemos aí a história toda. Se você não conhece, vou repetir, vai ler a Bíblia, criatura. Pois é, o riso, nós vamos falar aqui agora sobre o nascimento de Isaac. O riso foi mencionado 3 vezes no contexto de Abraão, Sara e Deus. As 3 ocasiões do riso têm algo em comum. Todas elas se voltam para o nascimento de Isaac, o ancestral do Messias. E olha que interessante, gente. No entanto, cada incidente do riso tem uma verdade diferente, que nós vamos conhecer agora. No caso de Abraão, o riso significa oração. Se ligou aí? Abraão, oração. No caso de Sara, o riso significa o temor do Senhor. E no caso de Deus, o riso significa graça. Que lindo, gente! Deus respondeu ao riso de Sara com o dom de rir. Deus me deu motivo de riso. Se você procurar lá em Gênesis 21, verso 6, você vai ver esse contexto aí. Nesse caso, o riso expressa a ironia do milagre da graça. Com Isaac, Deus ri. Ele tem a última palavra. Queridos, quem ri por último, ri melhor. Para fechar a lição dessa semana,
A aliança vertical entre Deus e Abraão teve um impacto poderoso na relação horizontal entre Abraão e os outros seres humanos. Olha só, a religião é muito mais do que palavras piedosas e sacrifícios. É prática, é o amor em prática pelo nosso próximo. A experiência da salvação tornou o patriarca sensível à injustiça, à miséria humana e o sofrimento. Olha só, sua fé em Deus foi vivida em conexão horizontal com a humanidade. Eu quero ler aqui Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A minha pergunta para você é: e aí? Você, para mim também, vale para mim também aqui, para a criatura aqui. Século 21, 2022 é o ano. Será que nós estamos fazendo isso? Estamos preocupados com o nosso próximo? Olha a pergunta aqui, gente, ó. Como Abraão revelou o que significa viver pela fé? Qual é o significado do sacrifício que Deus pediu que Abraão fizesse? E aí? Responde aí, pastor. Olha, o aspecto que Abraão de fato revelou a fé, um dos que me chama muita atenção, é o fato de ele ter uma comunhão tão profunda com Deus, que Deus pediu algo assim estranho, porque sacrificar o seu próprio filho. E para isso, para ele entender que Deus estava pedindo isso, porque Deus normalmente não pede para sacrifícios humanos, né? Deus não pede para sacrificar pessoas. Mas o estado de comunhão de Abraão era tão íntimo, tão profundo com Deus, ao ponto de ele entender que era a voz de Deus que realmente estava pedindo a ele para sacrificar o seu filho, aquilo que era mais precioso, e ele atendeu. Ele foi, atendeu pela fé. E esse sacrifício, ele revelou no coração de Abraão, e também de forma ilustrativa para todos nós, o que Deus sofreu. Porque aquilo que Abraão foi desafiado a fazer, foi de fato o que o próprio Deus fez, de sacrificar o seu filho. Então Deus deu Jesus para a humanidade, né? Ele entregou através da encarnação, através do sacrifício, da morte de Jesus. Jesus de fato entregou, Deus entregou seu filho Jesus para morrer por nós. Esse é o que simboliza o sacrifício de Abraão. Dica de leitura da Mel, gente, olha só esse livro aqui, ó. A Ciência Descobre Deus, evidências convincentes de que o Criador existe. Muito interessante esse livro aqui, ó, já que nós estamos esse trimestre estudando sobre o livro de Gênesis. Se você ainda não tem, adquira já o seu, para você ler aí e entender mais ainda, viu, criatura de Jesus? Essa é a lição em pauta dessa semana. Eu aguardo por vocês no próximo vídeo. Ah, tem um abraço, gente. Essa semana eu quero mandar um abraço para o Luciano, estudante de teologia lá da FADBA. Eu fiquei sabendo que ele compartilha meus vídeos. Muito obrigada, Luciano. Que Deus continue te abençoando. Tchau! Como é que é mesmo? Ah, outro ponto importante aqui, gente, que foi abordada ó. Deus usou 2 rituais que eram comuns no Antigo Oriente. Esqueci. Como assim, gente? Tô com papel.